Olá, muito boa tarde. A celebração do Dia de Portugal é a ocasião para dar relevo a pessoas, instituições e projetos que contribuem para a construção da identidade nacional. Neste programa vamos falar-lhe de iniciativas desenvolvidas pela Fundação Fé e Cooperação. É para isso o nosso convidado Jorge Líbano Monteiro, com quem conversaremos, depois de lhe mostrar acontecimentos que marcam a atualidade religiosa. Portugal, a saúde da democracia. O debate preencheu a 10ª Jornada da Pastoral da Cultura e foi uma oportunidade para diagnósticos e, sobretudo, para afirmações de compromissos coletivos pelo bem comum. O assinalar de 40 anos da democracia em Portugal sugeriu o debate em torno do regime conquistado em 1974. Atualmente descobrem-se sinais de fragilidades, de distanciamentos por parte de muitos cidadãos. Eles são espontaneamente convertidos em afirmações de compromisso comum na construção da democracia. O que tem sido sublinhado é sobretudo um grande olhar de esperança, de amor por Portugal, e uma necessidade de chegarmos a um compromisso, que é um compromisso que deve passar pelos agentes políticos, mas não só, um compromisso que de facto una os portugueses em torno daquilo que é o essencial e que atesta sem dúvida a qualidade da nossa própria democracia. Um debate que marcou a 10ª edição da Jornada da Pastoral da Cultura em torno do tema Portugal, a saúde da democracia. A situação social do nosso país hoje e há 40 anos não é comparável, de qualquer maneira, como a realidade humana que somos e tendo em conta todas as dificuldades pelas quais tivemos que atravessar, o aprofundamento da vida democrática não tem sido um aprofundamento claramente ascensional, tem altos e baixos, como acontece com todas as realidades humanas. A abstenção é claramente um sinal negativo. Percentagens como as das últimas eleições europeias não podem deixar indiferentes os vários atores sociais. Penso que todas as pessoas, as instituições, não só a classe política, mas todos nós e a Igreja também, temos que saber olhar para estes números de modo a vermos como é que podemos ajudar as pessoas a assumirem aquilo que é a responsabilidade de todos, que é a sociedade. Todos precisamos de nos mobilizarmos pelo bem comum, pela causa comum. Mesmo que isso exija um esforço acrescido de sair da sua zona de conforto ou da zona de desconforto, porque por vezes a abstenção também é uma forma de protesto, não é apenas um desinteresse para sempre, mas é uma espécie de atitude reversível. Mas todos precisamos de uma mobilização maior em vista da participação e do bem comum, que é no fundo aquilo que garante a saúde de uma democracia. A Jornada da Pastoral da Cultura quis deixar contributos para a saúde da democracia na área económica, política, social ou ética. Para Marçal Grilo, é urgente que partidos da área da governação enfrentem o desafio de uma coligação que afirme um compromisso por Portugal. Há que encontrar pontos que permitam não propriamente aquilo que se chamou, que alguns chamaram o consenso, mas aquilo que eu chamo um compromisso. O que é o compromisso? O compromisso é o resultado de uma negociação entre duas posições que são diferentes, mas que encontram uma terceira posição. E essa é que é a assunção de compromisso. E a assunção de compromisso é uma situação que tem que ir ao encontro dos interesses do país, dos interesses dos portugueses, e não propriamente dos interesses dos partidos em causa. Na área da economia, Fernando Ulrich desvalorizou afirmações como as do Papa Francisco, esta economia mata, que questiona um sistema sem sugerir alternativas para acentuar a necessidade de comprometer os cidadãos na procura de soluções, nomeadamente no combate ao desemprego. Relativamente a grandes problemas que o país tem, eu hoje falei aqui bastante na questão do desemprego, que as pessoas se mobilizem na identificação de soluções que levem a que se criem mais empregos mais depressa do que aquilo que acontecerá se deixarmos apenas às forças do mercado. E, portanto, eu penso que há muitas coisas que se podem fazer e, designadamente, se forem iniciativas coletivas. Pistas para a saúde de uma democracia que seja resultado da participação de todos os cidadãos em debate na Jornada da Pastoral da Cultura.
Francisco Sarsfield Cabral recebeu o prémio Árvore da Vida Padre Manuel Antunes. A Igreja quis distinguir o jornalismo reflexivo do galardoado. O momento da entrega do prémio Árvore da Vida Padre Manuel Antunes abrangia todo o percurso do jornalismo de Francisco Sarsfield Cabral. O júri da 10ª edição deste galardão distinguiu o ideal regulador no exercício de uma profissão que, neste caso, informa e reflete sobre o mundo sem se deixar capturar pelo imediatismo das reações ou pelo ruído dos chamados soundbites. Francisco Sarsfield Cabral pratica um jornalismo reflexivo, preparado, que procura compreender as realidades na sua profundidade e passar essa complexidade de uma forma inteligível, legível para o grande público. O prémio foi entregue durante a Jornada da Pastoral da Cultura, com debates em torno do futuro da democracia em Portugal. Ele escreve-se também com o exercício de um jornalismo livre, capaz de exercer o poder de mediação entre instituições e cidadãos, como sabe fazer Francisco Sarsfield Cabral. É uma personagem que, sendo discreta, porque é discreta, tem tido um contributo positivo em ordem a perceber o nosso país e a nossa relação com a Europa, e por isso mesmo eu penso que é de toda a justiça este prémio que agora lhe é atribuído. Francisco Sarsfield Cabral honra toda uma classe e toda uma profissão que é fundamental à democracia. O jornalismo livre e um jornalismo profundo, autêntico, é um pilar fundamental das sociedades abertas e democráticas. Nesse sentido, premiando Francisco Sarsfield Cabral, também se premia todo o jornalismo português e o esforço que ele faz para colaborar com a nossa democracia. O prémio Árvore da Vida Padre Manuel Antunes, instituído pela Igreja Católica há 10 anos, distingue um percurso ou obra que reflete o humanismo e a experiência cristã. A sua atribuição resulta de uma parceria entre o Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura e da Rádio Renascença. Francisco Sarsfield Cabral não esconde a sua surpresa por este prémio, mas considera-o importante para o jornalismo marcado pelos valores que sempre procurou fazer. É hoje jornalista na Rádio Renascença, mas o seu itinerário pela comunicação social é longo e atravessa diversas plataformas. Começou na imprensa escrita e tornou-se conhecido dos portugueses com as suas crónicas sobre economia que fazia na RTP. Francisco Sarsfield Cabral não esconde a sua surpresa na recepção do prémio, que pensava ser destinado apenas a artistas e escritores. Para mim, como já tenho dito, foi uma surpresa total. Nunca pensei que pudesse receber um prémio destes, não é? Porque, enfim, sou jornalista, achei que isto era um prémio para artistas, pessoas da literatura, da ciência. Bem, ainda bem, para o jornalismo acho que é bom. Portanto, fiquei contente, naturalmente, por receber este prémio. E acho que a justificação que é dada para me atribuir o prémio me agrada. Não porque eu a mereça, mas porque é um ideal que eu tenho, de fazer um jornalismo sério, independente, enfim, responsável. Este jornalista registra com agrado esta distinção associada à figura do padre Manuel Antunes. Eu tive a sorte de conhecer o padre Manuel Antunes ainda antes do 25 de Abril, enfim, ele já era relativamente de idade avançada, mas de falar com ele muitas vezes, nessa altura, e depois do 25 de Abril, ele morreu em 85, mas é uma pessoa extraordinária e que eu devo muito, e portanto, ainda bem que, de certa maneira, ele está associado a este prémio. Sarsfield Cabral teve a oportunidade de conviver com o padre Manuel Antunes, de quem recorda a estatura intelectual e o testemunho de homem de igreja. E era extraordinário, porque ele conseguia, de facto, prendia as pessoas, era uma pessoa com um enorme saber, não era só erudição, era uma pessoa de uma profundidade de pensamento. E, por exemplo, o que ele fez na Brutéria, não? Ele escreveu, houve números da Brutéria que eram quase todos escritos por ele, embora com vários nomes. E tinha um enorme prestígio
meio cultural português, não católico, era uma pessoa muito respeitada, seja como crítico literário, seja como pessoa de pensamento, que pensou, escreveu vários livros, Pensar Portugal, mas mais tarde, não é? Mas era uma pessoa de uma enorme cultura e de uma grande fé. Sarsfield de Cabral começou a sua carreira de jornalista na revista Flama, onde fazia uma crónica de televisão. Depois passou para o Diário de Notícias, onde assegurou uma página quinzenal de economia. Foi para aí que comecei o jornalismo económico, depois comecei a colaborar com o Diário Popular, na página também do Diário Popular. E em 1970, em outubro, em setembro de 1970, enfim, fui convidado pelo Dr. Francisco Balsemão, hoje presidente da empresa, para ficar no jornal, ser jornalista profissional no Diário Popular, especializado em economia, o que era uma coisa que nessa altura não era costume. Em 1976 estabelece uma colaboração regular com a Rádio-Televisão Portuguesa, onde falava de economia com uma linguagem simples e clara. E percebi que tinha que fazer comentários curtos sobre as pessoas distraem-se. Quer dizer, a pessoa pensa que está a ouvir, está a ver uma pessoa a falar, e depois começa a pensar outras coisas. Tenho que telefonar a não sei quem, esqueci-me de fazer isto, tenho que ir pagar a conta de tal. Isto é inevitável e, portanto, aprendi, e isso ajudou-me muito a ser sintético. Aprendi a ter que, primeiro, a não dizer palavras difíceis. Por exemplo, os comentários que fazia na televisão nessa altura, 76, 77, tínhamos uma grande inflação em Portugal. Mas eu não dizia a palavra inflação, porque achava que muita gente não sabia. Depois aprenderam a fazermos à nossa custa. Este prémio é a distinção por uma carreira, mas também o reconhecimento de um jornalismo marcado pela ética e no horizonte dos valores cristãos. Tempo agora para apresentarmos projetos que comprovam a participação de muitos cidadãos na construção da sociedade atual. Jorge Livre Monteiro é Presidente do Conselho de Administração da Fundação Fé e Cooperação, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, antes de mais, por estar neste programa. Antes de apresentarmos muitos projetos que a Fundação Fé e Cooperação desenvolve, a FEC, não é? Que desenvolve, perguntava-lhe, na sua opinião, que participação é preciso, de facto, cada cidadão ter para que Portugal seja melhor no presente e no futuro e tenhamos este orgulho, não só de ver os jogadores no campeonato do mundo, mas, enfim, ali com a bandeira de Portugal, mas também no nosso cotidiano, não é? Eu acho que o mais importante para o país todo é que cada cidadão seja o melhor que pode ser. E, portanto, no fundo, aqui a grande questão é sempre como é que cada um de nós não tem medo de procurar o seu próprio destino, não tem medo de procurar a sua própria realização e, portanto, de ir atrás dos sonhos em que acredita e, no fundo, pondo os seus talentos a render. E, portanto, acho que esta aqui é a grande questão e o país será feito de todas essas pequenas pessoas que fazem um grande país. E, portanto, aqui a grande questão é como é que nós temos esta coragem de não nos acomodarmos, mas, no fundo, deixarmos-se interpelar por aquilo em que acreditamos. E eu acho que, hoje vamos falar aqui da Fundação, mas que todos estes projetos de cooperação, que já são muito grandes, mas muitos deles começam com uma pessoa individual que tem uma ideia e é através dessa ideia e dessa motivação de um só que depois há um grupo maior que vai. E, portanto, aqui a grande questão é que não nos podemos deixar instalar e acomodar. E esse pode ser um perigo nesta ocasião, tempo de crise que ainda permanece, tempo, enfim, de muitas ajudas que é preciso dar a quem passa necessidades no imediato. Continua-se a acreditar no amanhã, naquilo que vai observando? Eu acho que muitas vezes situações de crise são aquelas em que nos obrigam a mexer. Eu acho que a grande questão é como é que... E em Portugal aconteceu isso? Eu acho claramente que sim. E a diferentes níveis. Quer dizer, eu penso, neste nível social, viu-se a quantidade de redes que foram criadas, a quantidade de pessoas que se dispôs a ajudar os outros. A nível empresarial, a quantidade de empresários e gestores que teve que sair do país. A nível mesmo pessoal, tantas pessoas que tiveram que procurar outros locais, que tiveram que mudar de vida. Portanto, eu acho que claramente a crise foi um momento de transformação de muitos de nós e penso eu que para melhor. E, portanto, aqui a questão, eu acho que por vezes até é os momentos de maior prosperidade que no fundo nos deixam fechar mais
e que nos deixam ficar no nosso pequeno mundo, que achamos que é muito interessante. Sim, pelo menos a crise obriga-nos a ir para fora e a trabalhar de forma diferente. Também a debater o Portugal cá dentro. Há pouco, neste programa, vimos debates sobre o futuro da democracia, que decorreram na Jornada da Pastoral da Cultura. Esse debate, ele cruzou-se na nossa sociedade, a preocupação com o amanhã das próprias instâncias de governo num regime democrático. Eu acho que sim, e é com alguma preocupação que vemos estas últimas eleições e o alinhamento das pessoas de... Parece contraditório. No fundo, se calhar as pessoas não se sentem que por aí é um caminho que possa fazer a diferença. E, portanto, se calhar estão mais preocupadas com o seu bem-estar e com a sua família e com o seu pequeno mundo do que propriamente com estas instituições políticas que, no fundo, fazem a diferença, que afetam a nossa vida profundamente, mas que nós achamos que não é o nosso campo. E, se calhar, aí também é um campo onde nós devíamos ter mais coragem de ir à procura desse campo. Mais intervenção. Falamos dos projetos da FEC, de que forma é que levam o nome de Portugal, a própria língua portuguesa, além fronteiras? Eu acho que aqui um primeiro grande número que todos os anos me impressiona e que eu acho que nos deve orgulhar a nós portugueses e a nós católicos, porque a maior parte destas instituições são dirigidas e potenciadas por pessoas católicas, é que há cerca de 400 pessoas que todos os anos partem para países de missão. Portanto, já é um número suficientemente, não são 4 ou 5, são 400. Portanto, em voluntariado? Em voluntariado. Projetos de 1 mês, projetos de 6 meses, projetos de 2 anos. E, portanto, é muito interessante perceber que todos os anos 400 jovens portugueses avançam para outros países em projetos de voluntariado para trabalharem, na maior parte dos casos, com a Igreja desses países. E, portanto, eu acho que esse é um número que a nós nos deve deixar satisfeitos e a Fundação, como potenciadora e como coordenadora desta rede do voluntariado missionário, do laicado missionário, é algo que nos interessa e que nos satisfaz bastante ver que todos os anos há este renovar. E é um renovar que parte de mais de 70 instituições espalhadas pelo país, desde grupos de congregações, até associações, até grupos informais de pessoas que sentem esta vontade e este sonho e, portanto, que avançam. Portanto, eu acho que este é um projeto interessante que nos deve levar a pensar e é muito interessante ver que muitos destes 400 jovens que partem todos os anos depois acabam por ter experiências que os levam a seguir depois mesmo profissionalmente por estes países. E, portanto, esse é interessante e eu acho que é um projeto que nos devemos orgulhar hoje no Dia de Portugal. E que tem vindo a solidificar-se de ano para ano? Sim, é interessante ver, estava aqui com os números que me deram, que isto em 2013 eram cerca de 200 pessoas e depois tem vindo a crescer de forma gradual, principalmente a partir de 2009, onde este número chega agora aos 400. Portanto, é interessante vermos nestes últimos 10 anos, já são 4.000 pessoas que partiram. Portanto, é um número já interessante e que pode fazer a diferença mesmo nas nossas comunidades. E sem dúvida que é uma experiência, para além da ajuda voluntária que prestam, também de enriquecimento pessoal, não é? Sem dúvida nenhuma. Desses voluntários. Essa é uma grande realidade, que além de toda a ajuda que se faz, quem vai vem sempre diferente depois do contacto e no estudo que se fez destas pessoas que foram, dizem precisamente isso, que este, para muitos, é um primeiro contacto com uma cultura totalmente diferente, é uma primeira experiência de doação total durante estes meses. Portanto, eu acho que é uma coisa muito importante e que fará muito bem aos próprios, a quem recebe a ajuda e também a quem recebe depois destes jovens que regressam a Portugal. De que forma é que a Fundação está envolvida no ensino do português? A Fundação tem desde há 10 anos que está muito envolvida nesse ponto, numa colaboração muito estreita e interessante com o próprio governo português, através do Instituto Camões, hoje em dia, e temos feito esse projeto com mais empenho na Guiné-Bissau. E, portanto, existe uma presença regular na Guiné-Bissau nos últimos 10 anos e, neste momento, temos uma equipa de cerca de 50 expatriados, portanto, 50 portugueses que estão a trabalhar na Guiné-Bissau num amplo projeto de educação que vai desde o jardim de infância até ao ensino secundário. Portanto, é um amplo projeto que realmente tem algum impacto. Estes 50 portugueses depois trabalham com formadores guineenses e, portanto, multiplica estes números por bastantes formadores e depois isso aqui tem um impacto indireto também junto dos jovens guineenses muito grande. Portanto, é muito interessante ver estes 50 pessoas em permanência, no fundo, a apoiarem o português, a apoiar a educação, porque acreditamos claramente que sem educação não é possível o desenvolvimento do povo da Guiné, neste caso. E, portanto, é essencial este apoio que pretendemos dar. E essa é uma causa que sempre se defende e se releva a importância que tem neste dia a defesa da língua portuguesa. O contacto no terreno, no caso da Guiné, verifica-o constantemente. É preciso essa difusão, esse compromisso na defesa do português?
Não, sem dúvida, até porque o português acaba por ser básico para todas as outras disciplinas. E, portanto, no caso dos países lusófonos. Nos casos dos países lusófonos, que é onde trabalhamos na Fundação. E é muito interessante ver também, quer dizer, que começámos inicialmente a trabalhar em estádios mais avançados da educação, mas depois fomos até à educação de infância, porque percebemos que é essencial que também aí o português fosse logo ganho, para depois possibilitar conseguir aferir os conhecimentos que eram necessários depois nos primeiros ciclos. E, portanto... A Fundação Fé e Cooperação, a FEC, por esta via do ensino do português, do voluntariado, de outros projetos que desenvolve, é um parceiro para este Dia de Portugal, um ator principal para a defesa da nacionalidade. Não somos um ator principal, mas de qualquer forma somos um ator, claramente, e somos um ator que, com toda a história que já temos uma presença muito regular junto de toda esta comunidade lusófona. E para além destes projetos mais de cooperação direta, na área da educação, na área da saúde, onde também estamos a trabalhar muito em Angola, nesta área, a Fundação depois tem todo um trabalho de colaboração com as congregações religiosas, com as dioceses, agora no mês de julho, portanto daqui a um mês e meio, mais ou menos, vamos ter um encontro das igrejas lusófonas, que vai ser em Luanda, onde vai reunir os presidentes das conferências episcopais de todos os países lusófonos e os bispos residentes. Portanto, no fundo, aqui a Fundação também é um pivô para fazer este encontro entre pessoas que falam português e, no fundo, também levar o nome de Portugal mais longe. E vão concretizando já, há alguns anos, sem dúvida. Jorge Bruno Monteiro, muito obrigado por ter estado neste programa, onde quisemos apresentar os projetos desenvolvidos pela Fundação Fé e Cooperação e que levam o nome de Portugal além fronteiras. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.